Boa tarde, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a On The Way. Nós somos uma comunidade adventista do sétimo dia e a cada semana nosso objetivo, nosso desejo é que juntos nós possamos escrever uma nova história com Deus. Você também que nos acompanha através da nossa transmissão, muito obrigado pela sua presença, mesmo que digital. Você é parte da nossa comunidade, você pode continuar contribuindo para a nossa comunidade, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários e também compartilhando esse link com mais pessoas. Esse é o segundo episódio da série A Grande Família. Na semana passada nós falamos sobre a primeira aliança, falamos um pouquinho da dinâmica do relacionamento entre Adão e Eva, e hoje nós vamos também aprender mais sobre Deus através da dinâmica das relações de alguns personagens da Bíblia, e hoje nós vamos falar um pouquinho da família de Abraão. E antes da gente começar essa reflexão desta tarde, eu te convido a mais uma vez a fechar os seus olhos para que a gente possa orar pedindo a direção divina. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo teu cuidado, pelas tuas bênçãos, e nesse momento nós oramos pedindo que o teu Espírito esteja sobre cada um de nós, para que a gente possa, através dessa história, aprendermos mais de ti. Que o teu Espírito nos guie nesse desafio. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto base dessa reflexão desta tarde se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos ler o primeiro verso, Gênesis capítulo 12, verso 1. Ele diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Eu me lembro quando eu ainda namorava a Vanessa, e a Vanessa sempre gostou de viajar. E quando eu me reencontrei com a Vanessa, a gente estudou junto num período, no segundo grau, no ensino médio. Depois de 10 anos nós nos reencontramos, e quando nós nos aproximamos, ela tinha acabado de voltar de um período morando fora. Ela morou aqui nos Estados Unidos por um período, fazendo um intercâmbio, e nós nos reconectamos, e depois de um tempo de namoro, surgiu a oportunidade de fazer uma viagem junto com um grupo que eu cantava. E era uma viagem em outro país. E eu não tinha nem passaporte. E a Vanessa já tinha essa experiência toda morando fora. Eu lembro para mim como foi um desafio. Ela falou, não, a gente vai lá para cantar lá no congresso, lá na Europa. Eu falei, mas eu não tenho nem passaporte. Ela falou, não tem problema, a gente vai e tira o passaporte. Eu falei, não, mas tem o custo da viagem. Ela falou, ok, a gente se programa e a gente vai. E a Vanessa sempre teve esse ímpeto de viajar e de ir para lugares desconhecidos. Toda vez que a gente planeja as nossas férias, eu penso que a gente vai voltar em algum lugar que eu já conheço, que eu já sei a dinâmica, que eu já sei quanto eu vou gastar, que eu já sei os lugares onde a gente vai ficar. Ela, não, mas a gente já foi para esse lugar. A gente precisa ir para um outro lugar desconhecido. E aí sempre vem, né, aquele frio na barriga. Me lembro também quando começou a surgir essa ideia da gente vir estudar aqui nos Estados Unidos. E a Vanessa, por que a gente não vai estudar lá e tal? Eu falei, bom, primeiro, eu não tenho visto. Ela falou, ok, a gente vai e tira o visto. Eu falei, tá bom, mas eu vou ter que fazer um mestrado numa língua que não é minha língua original. Ok, você vai se preparar, você vai estudar, você vai fazer o teste. Então, tem essa questão, né, de ir para um lugar onde você não conhece, ir para um lugar desconhecido, onde talvez você não fale bem a língua, talvez você não entenda bem a dinâmica da cultura, e você tem vários desafios. E assim, a história de Abraão. Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, eu quero que você saia da sua terra, saia do seu país, saia do lugar do seu nascimento e saia da casa do seu pai. Deus foi bem específico. Deus começou mexendo com Abraão. Você vai sair aí do lugar onde você conhece, do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto, do seu país, do seu lugar de nascimento e do convívio familiar. E a gente se conecta, né, com a história de Abraão, porque a maioria de nós aqui talvez estamos vivendo fora do nosso país de origem, fora do nosso lugar de nascimento e fora do convívio familiar. E como é difícil. Lembro também, no período do nascimento do Noah, como foi difícil a gente não ter a nossa família perto, não ter a nossa família visitando no hospital. E o Noah, ele ficou um período maior até no hospital. Ficamos quase 10 dias com o Noah na UTI, sem ter o apoio da nossa família. E graças a Deus, né, Deus levantou família aqui, né? Nossos amigos, a nossa igreja, orando, dando suporte. Mas como é difícil você viver num lugar onde você não tem
a sua família, onde você não conhece a cultura, muitas vezes você não fala a língua. Esse era o desafio de Abraão. E para adicionar ainda mais um desafio, Deus fala assim: eu vou te levar para um lugar que eu vou te mostrar no futuro. Deus não fala nem o nome da cidade, Deus não fala qual que era a língua, Deus não fala quais eram os desafios, Ele não dá nenhuma direção. Abraão tinha que partir para o desconhecido. O contraste, o lugar familiar e o desconhecido. E talvez essa seja a grande primeira lição que a gente aprende com a história de Abraão. Muitas vezes, Deus nos leva para situações desconfortáveis, lugares que a gente não conhece, situações que a gente não gostaria de estar. E qual é o objetivo? Primeiro, se Deus é quem vai mostrar o lugar, uma garantia que a gente tem é que Deus vai estar nesse lugar. Muitas vezes, para a gente ter um encontro com Deus, a gente precisa de fato sair do lugar que nos impede de ter um encontro com Deus. No livro de Josué é dito que os pais de Abraão serviam outros deuses. Talvez o lugar que era comum, que era familiar para Abraão, era um lugar tóxico para o seu relacionamento com Deus. Talvez Deus tivesse que colocar Abraão numa situação desconfortável para que ele pudesse se relacionar com Deus. E isso às vezes acontece na nossa vida. Deus às vezes tira a gente de lugares, de situações, de relacionamentos, para que a gente possa de alguma forma se conectar e se relacionar com Ele. E Deus, Ele faz algumas promessas para Abraão. Ele fala: Abraão, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma descendência, eu vou fazer o seu nome famoso, vou tornar o seu nome famoso, e você vai ser uma bênção. Através da sua descendência, todas as famílias, todos os povos da terra serão abençoados. E eu não sei o que te trouxe aqui, para esse país, mas eu sei que em algum momento da vida você fez um planejamento, pensando na sua carreira, pensando nos seus estudos, pensando numa oportunidade melhor de vida. E talvez você veio para cá com essas questões em mente. Interessante que Deus fala que vai fazer o nome de Abraão, vai tornar o nome de Abraão famoso. E se a gente volta a página da Bíblia para o capítulo 11, nós vemos essa ideia, esse conceito de tornar o nome famoso. Nós temos um grupo de pessoas construindo uma torre, a Torre de Babel, para que o nome deles fosse famoso. Então a gente tem talvez aqui um contraste. Deus falando assim, muitas vezes o ser humano busca em realizações tornar o seu nome famoso. Conseguir realizar aquilo que está no coração. Uma vida boa, uma carreira boa, uma boa educação, um lugar confortável, uma casa, um carro. Através de realizações, através de coisas. E talvez Deus esteja trabalhando esse conceito com Abraão, dizendo assim, olha, eu vou te tornar sim uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa realizada, mas sou eu quem vou fazer. E tem também a questão do resultado. Sabe para que eu vou fazer isso, Abraão? Para que você seja uma bênção. Sim, eu vou te multiplicar a sua descendência, você vai ser uma grande nação, você vai ser próspero, você vai ser influente, você vai ser uma pessoa bem realizada. Mas a finalidade disso é para que você seja uma bênção. Será que a gente leva isso em consideração quando a gente planeja a nossa vida? Quando a gente escolhe o lugar onde a gente vai morar, a faculdade que a gente vai fazer, a carreira que a gente vai seguir? Será que a gente coloca tudo isso nas mãos de Deus e fala assim, Senhor, as portas que o Senhor está abrindo, as oportunidades que o Senhor está me dando, os recursos que o Senhor está me dando, que eles se tornem uma bênção na vida de outras pessoas. E Deus diz para Abraão que Ele vai abençoar aqueles que abençoarem Abraão e que Ele vai amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem Abraão.
nesse destino que Deus estava preparando para Abraão, a terra prometida, Deus ia assim multiplicar os recursos de Abraão, a descendência, tornar Abraão famoso. Abraão seria uma bênção e Deus garantiu que ele estaria com ele. Ele iria proteger Abraão. Mas na história de Abraão, muitas vezes a gente esquece da presença de Deus. Abraão passa por tantas situações de guerra, lugares onde a sua vida estava ameaçada, que ele sentia medo pela própria vida, a gente vai falar um pouquinho disso. Parece que nessas situações Deus não estava presente. E na nossa vida também. Às vezes a gente está aqui num lugar longe, distante, longe da família, desconhecido, cheio de incertezas. E cadê a presença de Deus de forma visível, tangível? Mas a promessa que foi dada aqui para Abraão, e também é a mesma promessa para mim e para você, é que Deus vai estar com a gente. Esse lugar, esse destino, a terra prometida que Deus está preparando, é um lugar onde Ele vai estar. Esse é o primeiro aspecto, a terra prometida. O segundo aspecto que eu queria que a gente refletisse é a jornada de Abraão, da sua casa até o destino. Muitas coisas acontecem na história, na vida de Abraão. Se você não conhece, vale muito a pena ler o livro de Gênesis. Do capítulo 12 até o último capítulo, capítulo 50, nós temos a história da família de Abraão. E a maior parte dos capítulos nem é sobre Abraão especificamente, é sobre um dos seus descendentes, José. E nós vamos também ter essa história aqui. Mas é interessante como é complicada a história de Abraão. E como é complicada a jornada de Abraão. Abraão aceita o chamado de Deus. Abraão parte então para uma terra e para um lugar desconhecido. E de repente, Abraão começa a sofrer com a fome no lugar. Ele vai então para o Egito. Ele chega lá no Egito com a sua mulher. E a primeira coisa é Abraão tem medo de morrer. Porque a sua mulher era bonita. E Abraão pensa assim, bom, eu estou num lugar que eu não conheço as pessoas, não conheço a cultura, talvez não conheço bem aqui o idioma. Minha mulher é bonita e essas pessoas não parecem ser amigáveis. Elas são violentas. Então já sei até o que vai acontecer. Eles vão descobrir que ela é minha esposa. Eles vão me matar para poder ficar com a minha esposa. E aí Abraão tem medo pela vida. E Abraão se esquece do quê? Da promessa de Deus. De que ele iria dar uma grande descendência para Abraão. Para isso Abraão tinha que estar vivo, né? Porque ele ainda não tinha filhos. Ele se esquece. Ele fala para sua esposa. Para você provar que você é leal a mim, você não vai dizer que você é minha esposa. Você vai dizer que você é minha irmã. E tem uma meia-verdade ali. Sara, de fato, era meia-irmã de Abraão. Filha do seu pai com outra mulher. E aí, isso aí causa toda uma situação, um transtorno. O faraó pega a esposa, pega Sara, leva para o palácio. Aí Deus intervém, não permite que Sara se deite com o faraó. E aí isso aí cria uma situação, o rei depois, o faraó vai questionar Abraão, por que você fez isso? Por que você falou que era sua irmã, não era sua esposa? Ah, porque eu tive medo, etc. e tal. Então a gente tem essa questão da desconfiança de Abraão com Deus. Esse é um dos aspectos da trajetória, da jornada de Abraão. E quantas vezes eu e você também desconfiamos de Deus na nossa vida? Quantas vezes a gente ora e pede algo para Deus e Deus não responde? E aí você fala, poxa, mas será mesmo que Deus está do meu lado? Será mesmo que Deus me ama? Será mesmo que Deus cuida de mim? Na jornada, Deus trata das nossas dores, dos nossos traumas. E o maior trauma de Abraão qual que era? Justamente o fato de que ele não tinha filhos. Sara era estéril. E olha que a ironia, o nome de Abraão, Abrão, é pai exaltado, grande pai, que não tinha nenhum filho. Talvez todas as vezes que Abraão ouvia o seu nome,
grande pai que não tem nenhum filho. E Deus lida com esse trauma, com essa dor de Abraão ao longo da jornada, até o final. Deus vai mexendo nessa ferida. E Deus às vezes mexe na nossa ferida, naquilo que nos machuca, naquilo que nos incomoda, naquilo que a gente não gosta de falar nem de discutir. Deus vai lá e mexe. Não estou falando que Deus resolve essa dor nem essa ferida. Às vezes ela acompanha a gente para a vida inteira. Mas Deus promete para Abraão: Abraão, eu vou dar para você um filho, uma descendência. Abraão tinha entre 75 e 76 anos quando Deus faz essa promessa. Passam 5 anos, passam 10 anos e nada. Nada de Deus responder. Nada de Deus agir. Nada de Sara ficar grávida. E aquela dor, aquele trauma vai incomodando, vai ferindo. Até que Sara tem a brilhante ideia de chegar para Abraão e falar assim: olha, não dá mais. Não dá mais. A gente vai precisar trabalhar aqui. Deus não está respondendo, talvez a gente precisa fazer a nossa parte. E antes desse pedido de Sara, Abraão tem algumas conversas bem honestas com Deus. No capítulo 15 do livro de Gênesis, mesmo livro, Abraão chega para Deus e fala assim: Deus, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Olha a audácia, né? Chegar para Deus e falar assim: Senhor, o Senhor me prometeu e o Senhor não cumpriu. O Senhor falou que eu teria um filho. E pelo que vai acontecer aqui, o meu herdeiro vai ser o servo, um cara que trabalha na minha casa. Eliezer. Na jornada até a terra prometida, Deus permite o diálogo. Às vezes a gente tem medo de falar com Deus. Tem medo de dizer para Deus aquilo que incomoda a gente, o que a gente está pensando. Porque se Deus é Deus, eu não posso chegar e falar assim: Deus, por que o Senhor falou e não cumpriu? E a gente pode fazer uma lista aqui, né, de quantas orações você já fez, eu já fiz para Deus e Ele não respondeu. Por quantas pessoas a gente já orou que estavam doentes e Deus não curou. Quantas oportunidades de emprego, ou profissionais, ou que você orou, você esperou, você jejuou e Deus não atendeu. Mas a história de Abraão diz para a gente que Deus dá essa oportunidade para a gente questionar, inclusive. E esse não é o único evento, não é o único personagem da Bíblia que chega para Deus e pergunta e questiona. Vai ler o livro de Jó para você ver. Abraão fala assim: Senhor, o Senhor prometeu e o Senhor não cumpriu. E Deus de novo reafirma a sua promessa. Em outro momento, Deus questiona até a moral de Deus. A gente vai para o capítulo 18, verso 23. Deus havia dito para Abraão que ele vai destruir agora a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí agora Abraão questiona a bondade, o amor de Deus. Senhor, Abraão se aproxima dele e disse: destruirás o justo com o ímpio? O Senhor vai matar o que é bom junto com aquele que é ruim? Algo interessante na jornada para a terra prometida é o conhecimento que a gente vai tendo de Deus. Como é que Deus trabalha, como é que Deus age. Nessa jornada, Abraão passa a conhecer Deus. O texto diz que ele se aproxima. Muitas vezes a gente vai se aproximar de Deus nos nossos questionamentos. É querendo saber se Deus de fato é amor. É quando acontecem as guerras e você não entende, cadê Deus? E você fala: Senhor, como é que o Senhor permite que tantas pessoas morram no mundo, tantas crianças, tantos adultos, tantos idosos morrendo na guerra? O Senhor é bom ou o Senhor é mau? O Senhor trata as pessoas boas e as pessoas más do mesmo jeito? É assim que a gente se aproxima muitas vezes de Deus, nas nossas dúvidas, nos nossos questionamentos. E Deus permite. E Deus chama Abraão de amigo. Será que eu posso esconder do meu amigo Abraão o meu plano, os meus desígnios?
Na jornada para a Terra Prometida há espaço para diálogo. É interessante como o Martin Buber trabalha essa questão do relacionamento. Ele diz que basicamente existem dois tipos de relacionamento. O relacionamento eu e tu, e eu e o isto. No relacionamento eu e isto é quando a gente instrumentaliza as pessoas. A gente tem um propósito, uma agenda por trás. Eu me relaciono com alguém porque eu tenho um interesse, eu gosto, eu tenho algo que eu preciso, eu espero de retorno em troca dessa relação. Essa relação, na verdade, é entre eu e uma coisa. Alguém, algo que eu possa obter alguma vantagem. Mas ele disse que o relacionamento ideal, e que é o relacionamento que nós devemos ter uns com os outros e nós também com Deus, é o eu e tu. Onde eu simplesmente me relaciono com a pessoa na sua essência, na sua plenitude. De forma transparente, de forma vulnerável. E é assim que Abraão se apresenta diante de Deus. Questionando, Senhor, o Senhor é bom mesmo? Ou o Senhor vai matar as pessoas boas e as pessoas ruins? Senhor, o Senhor cumpre a sua promessa mesmo? Porque o Senhor prometeu para mim e não cumpriu. Essa relação transparente e vulnerável, que é uma relação saudável, e é demonstrada aqui na Bíblia. Há conhecimento na jornada até a Terra Prometida. E se a gente volta nas questões complicadas da família, da história de Abraão, Abraão mente por diversas vezes. Depois da sua descendência, a mentira é uma marca da descendência de Abraão. Sara propõe para Abraão, olha, você deve então talvez ter um filho com a minha escrava. E aqui é importante a gente diferenciar a escravidão nesse período da história. É bem diferente da escravidão moderna que nós vimos aqui nesse país e em outros países. O escravo ele tinha alguns direitos. O dono do escravo tinha algumas responsabilidades em relação ao escravo. Existia algum tipo de humanidade. Mas, de qualquer forma, era uma situação ruim entre dono e escravo. E Sara tinha uma escrava chamada Agar. E ela chega então e disse assim, você vai ter um filho com a minha escrava. Abraão aceita essa proposta, acreditando que talvez essa fosse a única forma, a única maneira que Deus de fato iria cumprir a promessa, através do filho da escrava. E os capítulos vão desenrolando a história, e a gente vai vendo as questões, como ficou tumultuado e turbulento o lar de Abraão, cheio de problemas. Agar engravida e agora Agar começa a desprezar Sara. Sara se sente diminuída na relação, porque agora o seu marido teve um filho com a escrava, e de alguma forma a escrava se torna superior nessa relação. E agora Sara começa a maltratar Agar. E aí Abraão fala assim, bom, Sara, ela é tua escrava, faz dela o que você quiser. Olha a situação, olha o ambiente, olha a complicação. Agar então foge. E aí o anjo de Deus aparece e pede para ela voltar para casa. Fala, não, você pode voltar. Deus está cuidando, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. O seu filho também vai ser responsável por uma grande descendência e nações também vão vir do seu filho. Ela volta, o seu filho nasce, cresce. Deus enfim responde e cumpre a promessa quando Abraão tinha 100 anos. 25 anos depois, quase 25 anos depois, Deus responde a oração. Talvez Deus vai levar algumas décadas para responder a sua oração. Será que a gente está preparado? Será que a gente tem essa paciência para esperar Deus responder? E muitas vezes a resposta é diferente daquela que a gente espera. Mas Deus responde, com 100 anos, Abraão tem um filho. E agora uma outra problemática se cria. Sara observa quando Isaac foi desmamado, provavelmente com 3, 4 anos de idade. Ela vê Ismael, o filho de Agar, o filho da escrava, zombando de Isaac. E ela chega para Abraão e fala assim, olha, agora chega. A situação agora é incontornável. Você precisa mandar os dois embora de casa. Como é que um pai manda um filho embora de casa?
Como é que um pai abandona um filho? E mais uma vez, a gente está dentro dessa história, dessa narrativa. Porque muitos de nós talvez passamos por situações parecidas. Em 2022, o IBGE disse que 40% dos lares no Brasil são liderados exclusivamente por mulheres, dando a entender de que não tem a figura masculina. Mais de 11 milhões de pessoas, de casas, de residências no Brasil, são compostas apenas por uma mulher e filho até 14 anos. Abandono parental, ausência. E Abraão tem que deixar o seu filho ir embora, e Agar ir embora. Ele pega um pouquinho de pão, põe água, coloca na mochila ali e fala, com a dor no coração, o texto diz. E nós temos talvez a primeira mãe solo na Bíblia. Agar agora tem que estar no deserto, com a missão impossível de cuidar do seu filho. Com um pouquinho de pão, um pouquinho de água. E quando a água vai acabando, talvez uma das cenas mais tristes da Bíblia. A Bíblia diz que Agar, ela leva o menino a uma distância, embaixo de uma árvore, se distancia e aguarda o menino morrer, por falta de condições básicas, água. E aqui a gente vê também um próximo texto, capítulo 21, verso 17. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Primeira vez que aparece a expressão para choro. E nós vemos Deus interagindo com a escrava, Deus falando com Agar. Deus reafirmando o seu cuidado por uma mãe solteira. Deus ouviu o choro do menino. Isso se repete também ao longo da Bíblia, né? Deus vai ouvir depois o clamor do povo. E talvez essa história de Abraão, ela nos ensine que mesmo nas complexidades das nossas relações, mesmo em famílias disfuncionais, Deus pode agir. E Deus promete para Agar, olha, o seu filho, mesmo nessa situação impossível, o seu filho também será pai de nações. Eu também vou realizar os meus propósitos através do seu filho. Eu encerro com algumas considerações. A primeira, reafirmando, a terra prometida muitas vezes é o lugar onde nós vamos nos encontrar com Deus. E a jornada às vezes é difícil. Desafios, desconforto, problemas, dificuldades. Mas Deus nos vê e Deus ouve o nosso clamor. Deus entende a dinâmica humana. As nossas falhas, Deus compreende. Abraão mente, ele maltrata, ele abandona. Mas mesmo nessas situações, Deus usa e cumpre o seu propósito. E o último texto que a gente vai ler é um dos momentos que fecha talvez começa a fechar esse arco da história de Abraão. É quando agora Isaac, já grande, Deus chega para Abraão e faz um pedido muito parecido com aquele que ele fez no capítulo 12, quando ele pede para que Abraão saia da sua terra. É a mesma expressão no original, lehá. E a gente tem os mesmos elementos, talvez 3 elementos. Então disse Deus, Abraão, tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá.
sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Lembra? Abraão, sai da sua terra, do seu lugar de nascimento, da casa do seu pai. Abraão, pega o seu filho, seu único filho Isaque, aquele a quem você ama, e leve e ofereça-o em sacrifício. Sacrifício como holocausto. No original ali, é um tipo de oferta que ela era 100% queimada. Deus estava indicando ali no tipo de sacrifício que você vai ter que queimar o seu filho. Você vai matar e queimar. Não vai sobrar nada. Era um tipo de oferta que a oferta tinha que queimar inteira. Porque se Abraão estivesse pensando, não, de repente eu vou matar, mas aí já Deus ressuscita. Não, você vai ter que matar e vai ter que queimar. Você vai ter que entregar aquilo que você ama. Situação impossível para um pai. E Abraão obedece. Aquele Abraão que temia pela vida e não confiava em Deus no início da trajetória, agora ele confia em Deus e entrega aquilo que ele mais amava. Talvez se Deus tivesse dado um filho para Abraão no início dessa jornada e tivesse pedido, não sei, porque é na jornada que se desenvolve o relacionamento. Tem elementos na jornada que vão aumentar e aumentaram a confiança de Abraão em Deus. Então talvez na nossa relação com Deus existem elementos, situações, problemas, dificuldades que nos aproximam dele e aumentam a nossa relação e a nossa confiança com Deus. Que a jornada de Abraão e da família de Abraão possa nos ajudar também a confiar e a desenvolver a nossa fé e desenvolver a nossa esperança no Deus que faz o convite e o chamado. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós nos conectamos com a história de Abraão. Como Abraão, a nossa história também é complexa, é cheia de questões, cheia de falhas. Mas da mesma forma como o Senhor tinha um plano e usou Abraão, inclusive nas suas limitações, que o Senhor também possa usar cada um de nós por teu plano, por teu propósito. Que nessa jornada, Pai, para o lugar onde o Senhor está, que nós possamos também aprender a confiar e lembrar que o Senhor está no controle de tudo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.